Todas as noites, milhares de jovens frequentam um dos vários cursos universitários que São João da Boa Vista oferece. Esta cena se repete desde o início dos anos 1960. Foi no início desta década que começou a funcionar o primeiro curso universitário de São João, uma das primeiras faculdades implantadas no interior do estado. E o principal responsável por esta conquista foi um pernambucano que casou-se com uma sanjoanense e veio aqui morar. Otávio da Silva Bastos. Foi ele um dos que implantaram a Faculdade de Ciências Econômicas, embrião do Unify. É um recifense, nascido há mais de 100 anos atrás e que fez uma carreira educacional muito brilhante do ponto de vista da formação dele. Perdeu a mãe muito cedo e aí o pai mandou ele estudar em colégio interno. Fez a faculdade de Direito em Recife e depois de graduar foi morar no Rio de Janeiro, então capital federal, passou no concurso e ele morou anos no Hotel Glória. E a minha avó foi passar férias nesse Hotel Glória e acabou conhecendo o meu avô. E aí foi uma paixão meio fulminante, porque rapidamente eles casaram, talvez pela urgência do tempo, né, da idade, e tiveram 3 filhas. E nesse tempo, ele trabalhando lá, ele ficou doente, né? Teve um problema sério de tuberculose, uma tuberculose renal difícil de tratamento. E eles vieram para Poços de Caldas morar. Ele ali acabou tratando em Poços de Caldas, o tratamento demorou mais de ano, ele ficou, na cama ele ficou 1 ano. Sarou-se, mas estava aposentado por invalidez, e veio a convite da minha avó morar em São João, que era a família dela, a cidade natal dela. Morou muitos anos no Rio, que era a capital do país, tinha uma mentalidade diferente, melhor, né? Mais aberta para o mundo. E depois, pelas condições de saúde, que ele veio morar em Poços de Caldas e São João. Ele era um homem muito inteligente, muito ativo e muito trabalhador. E sempre procurava enfrentar tudo quanto ele queria fazer, ele sabia enfrentar e trabalhar pelo que ele queria. Ele foi muito bem recebido, fez negócios aqui, na verdade o meu avô fez uma carreira brilhante do ponto de vista profissional aqui, fora da área dele, da advocacia, da promotoria, e ele era sempre muito grato para a cidade, e é isso que é o ponto da questão da nossa conversa, que desemboca na criação da Faculdade de Administração e Economia da época, hoje o Centro Universitário da Unify. Ele tinha essa concepção de gratidão, né, de como a cidade acolheu ele e de como ele pôde ainda em vida retribuir para a cidade aquilo que a cidade deu para ele, criando, entre outras coisas, a atual Unify. Primeiro a FAI, né? Criou primeiro a FAI ligado à prefeitura. Mas devido a motivos políticos, ele achou que talvez os outros não dessem continuidade. Isso é muito comum, né? Então resolveu criar a outra faculdade, São Joanense de Ensino, para ficar independente de qualquer movimento político. O papai acreditava que só a instrução conseguia melhorar o nível econômico das pessoas. Ele partiu desse princípio. É uma pessoa que não tem instrução, não tem capacidade de se defender nem de aproveitar as oportunidades da vida. Então ele achava isso. E ele achava que em São João não tinha, porque para estudar aqui só podia se estudar em Campinas ou São Paulo. Pessoas de um nível econômico menor não tinham chance de estudar. Se limitavam ao colegial, que já era muito, né? Então a finalidade dele, que ele sempre falava, era essa, dar chance para as pessoas ter uma cultura melhor, uma instrução melhor aqui mesmo. Ele estava numa cidade que ele tinha atividades comerciais aqui, atividades públicas, ele era prefeito de São João, tinha as empresas dele aqui, quer dizer, ele queria dar a São João um desenvolvimento mais rápido, maior, e nada melhor do que se fazer para isso, do que facilitar o preparo intelectual do pessoal. E uma faculdade, na época, era um grande feito para São João. Era a primeira faculdade da região. Aquilo deu para São João um status acima do que as cidades similares a ele. Por quê? Porque São João já tinha curso superior, as outras não tinham ainda.
Então, a sociedade se sentia orgulhosa disso. E a sociedade apoiava. Nós funcionávamos num prédio da prefeitura, com funcionários administrativos da prefeitura. Mas era o começo de uma vida acadêmica para o município, né? Bem, a primeira faculdade foi assim um acontecimento para a cidade, né? A cidade não tinha nenhuma faculdade, nenhum curso superior, então apareceu nos jornais, na mídia. E nós começamos então a nos preparar, quer dizer, houve assim esse chamado pela imprensa, nós, as pessoas interessadas, começaram a se preparar para prestar um vestibular. Nos preparamos, fizemos vestibular e depois a faculdade teve assim, a autorização para funcionar e teve a primeira turma. Então essa primeira turma, a partir da autorização para funcionar, nós fomos assim os pioneiros, né? Fizemos uma passeata na cidade, como se fosse calouros, todos nós pintados, com o rosto pintados, com banda de música, tudo. Bom, a primeira turma tinha uns 30 e poucos elementos, né? E até foi muito rudimentar no início, porque ninguém sabia de nada, né? Pouco conhecido um no outro, veio muita gente de fora também. Metade da classe, mais ou menos, era de fora, né? E a gente não conhecia, não tinha material didático assim, apropriado, né? Então tinha carência de professores especializados, tinha matérias que não tinha professor aqui. O doutor Emílio teve que ir em Campinas, em determinado dia da semana, eles iam para dar as aulas que faltava aqui, né? E matemática, sempre aqui teve, a matemática dava para português, tinha. Agora tinha as matérias, mas tinha direito, que teve dificuldade, até que o juiz aí, o doutor Ivanhoé, na época, assumiu a cadeira, ele resolveu dar das aulas de direito, porque não tinha ninguém, então ele está passando uma situação difícil. E as aulas de economia, que era o objetivo principal da escola, não tinha ninguém, né? E esses tiveram que buscar em Campinas. Não chegava a 40 alunos. Nós fizemos vestibular no início de 1963. E uma característica muito importante é que a idade, a faixa etária de alunos, era uma faixa etária alta. Por quê? Porque na região não tinha escola superior. São João surgiu como uma oportunidade para muita gente. Então, embora o curso de economia não atraísse todos, aqueles que tinham qualquer pendor para matemática, para estatística, que é o forte da economia, foram para o curso de economia. Então, a primeira turma tinha uma faixa etária alta. Tinha alguns de fora, a maioria homens mesmo, pouca mulher. Depois, no final, ficou só eu, né? O resto foram desistindo. Essa primeira turma era muito unida, nós éramos muito unidos. E até hoje a gente ainda se lembra, né, dos companheiros de primeira turma. 5 alunos dessa turma que se tornaram professores da faculdade. Professor Teixeira, professor Jorge, professor Betelli, professor Ivanilde e professor João Ciá. Nós funcionávamos na parte térrea ali da Escola de Comércio, né? Ali, não sei se hoje ainda tem diversas salas, e nós começamos ali. E funcionava bem, porque os professores tinham lá os seus horários de aula, vinham. Quando o professor faltava já não tinha aula, porque não tinha outro que substituísse. Na parte térrea da Escola de Comércio, nós tínhamos lá, se não me falha a memória, lá uma meia dúzia de salas, e funcionava tão somente a Faculdade de Ciências Econômicas. Tinha uma plaquinha lá, que até há pouco tempo tinha ainda lá uma plaquinha, né, de Faculdade de Ciências Econômicas, e que ela começou a funcionar em 63, com a primeira série lá, né, e foi transformada numa autarquia municipal só em 1965.